Fala pessoal, meu nome é Shinahan Vulcão, esse é meu Acabei de Ler, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje com o meu livro favorito de cada gênero. Eu vi o Paulo fazendo isso há uns 2 anos, acho que ele fez no final de 2022, eu fiquei com isso pra fazer um tempão, fiquei enrolando. Finalmente eu trouxe, eu vou deixar linkado aqui embaixo, obviamente, o vídeo do Paulo. Paulo, muito obrigado pela ideia, vou replicar por aqui, mas como eu falei, o vídeo original tá na descrição do vídeo. É uma lista que foi muito difícil de fazer, gente. Porque ela não necessariamente é a lista dos melhores da vida, mas ela traz picos, sabe? Porque pega gêneros diferentes, coisas que às vezes a gente nem tá acostumado a ler, mas teve aquele livro que clicou, que juntou, que ficou na nossa cabeça e que, pô, para o gênero ele é um baita livro. Talvez de modo geral ele não se destaque tanto, mas para aquele gênero, para os leitores daquele gênero, é uma baita indicação. Então eu resolvi trazer aqui, até para eu sair um pouco da minha zona de conforto, que é fantasia, ficção científica e ficção histórica, e compartilhar com vocês aqui um pouco de tudo que eu costumo ler. Hoje falaremos de fantasia, ficção científica, terror, suspense ou thriller ou romance policial. Eu coloquei os 3 na mesma categoria: drama, romance, HQ, quadrinhos e ficção histórica. Eu ia colocar não ficção, mas eu nunca leio não ficção, então assim, ia ter 4 livros para escolher, escolhi não colocar. E se fosse não ficção, provavelmente seria ou Ricardo e Vânia ou Quarto de Despejo, acho que um dos dois, tá? Mas como não vou tratar de não ficção, vamos lá, vamos para o vídeo. A propósito, se você não viu por aqui, já deixe seu like, inclusive se você estiver na TV, tá? Isso ajuda muito a divulgar o vídeo do canal. Vai lá pela TV e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber vídeo sempre que eu postar por aqui. Se você quiser acompanhar mais de perto o dia a dia, as coisas enquanto elas vão acontecendo, as leituras, desabafos, segue lá no Instagram, @meacabeideler. E claro, aquele pedido de sempre, né? Se você for fazer qualquer compra no site da Amazon e quiser ajudar indiretamente o canal, use o nosso link que está na descrição do vídeo, receba uma pequena comissão. Pode ser um livro novo, gente, ou pano para limpar chão. Eu recebo a comissão da mesma forma, você não paga nada mais por isso, eu reinvisto por aqui, é só usar o link. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo. Eu tô bem animado para fazer ele, eu queria fazer ele há muito tempo, ele tava na minha lista para ser feito há muito tempo. Finalmente veio, vamos lá, vamos começar. O primeiro que eu tenho aqui é suspense ou thriller ou romance policial. Eu tinha algumas opções. Eu tinha um que eu li muito recentemente, que aí não sobrou nenhum da Agatha Christie. Eu tinha o Galinheiro, eu tinha a Filha Perfeita, eu tinha alguns que estavam na minha cabeça, mas eu acabei indo com um bom e velho que eu amo há um bom tempo, e eu tenho ficado com ele há muito tempo, e eu tenho indicado ele há muito tempo, e eu sei que ele é 8 ou 80 para algumas pessoas, ou a pessoa certa, ou é uma dica certa para as pessoas, ou não funciona, que é As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Eu li esse livro há tanto tempo que eu acabei esquecendo até o nome do autor, pra vocês terem ideia. E ele já foi bastante falado aqui lá nos primórdios do canal, tá? Eu li esse livro há uns 4 anos? 4 ou 5 anos. O autor em questão é o Stuart Turton, tá? Dá os louros do cara aí. Mas em As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, nós temos este protagonista que ele tá nesse lugar que é meio que uma festa, algo grande está acontecendo ali. E temos Evelyn Hardcastle, ela não é nossa protagonista, ela não tem nem ponto de vista. Mas o nosso protagonista, ele precisa descobrir quem é que está tentando matar a Evelyn. E ele falha nisso, porque ele precisa descobrir quem está tentando matar ela antes dela ser morta. Porque entenda, ele cai nesse lugar, ele chega nesse lugar, ele não conhece as pessoas, ele começa a conhecê-las. E de repente, Evelyn e talvez outros personagens acabam sendo mortos. E toda vez que Evelyn é morta, ele volta pro começo do dia para tentar descobrir quem matou ela. Isso enquanto ele mesmo tenta não ser morto. Porque, obviamente, enquanto ele tá tentando descobrir, estão tentando também matar ele, para que ele não consiga isso. Então ele tem um total de 7 tentativas. Se ele não conseguir até a 7ª tentativa, acabou para ele. É um baita suspense. É um baita suspense. Os personagens são muito bons. Ele é muito frenético, porque as coisas acontecem 7 vezes num livro de 400 páginas. Vocês estão entendendo? É muito, muito, muito bom. Eu fiquei preso dele do início ao fim, eu sempre lembro dele. Eu sei que algumas pessoas não gostam, é 8 ou 80 para as pessoas. Para mim funcionou fantasticamente bem. Super, super indico.
O segundo que eu tenho aqui é terror. Este quase não entrou porque eu também leio muito pouco e porque na minha cabeça ele se mistura um pouco com suspense. Mas aqui eu agreguei terror mesmo, terrorzão e terror psicológico. Eu juntei os dois em um só. E nessa eu escolhi A Longa Marcha do Stephen King. Mais um, gente, que é 8 ou 800. Ou você ama ou você odeia. Mas o que eu posso dizer com certa tranquilidade é que ele entrou na minha lista de melhores do ano. Eu gostei dele neste nível, tá bom? Eu realmente gostei dele. Eu acho, inclusive, que foi o livro do King que ficou mais bem ranqueado nas minhas listas de melhores do ano. Eu gostei nesse nível. Em A Longa Marcha, nós temos essa competição anual onde 100 jovens entram em uma marcha sem fim. É uma corrida onde existe um pace mínimo, um ritmo mínimo. Você não pode andar a determinada quilometragem por hora. Todo ano isso muda. Digamos que hoje seja 6 km por hora. Se você anda menos de 6 km por hora, você recebe uma advertência, 2 advertências, 3 advertências. Na terceira advertência, você é morto. Ou seja, você não pode parar para descansar, para se coçar, para tirar o sapato, para vomitar, para ir no banheiro, nada disso. E essa marcha, ela continua e continua e continua até que só sobre um vivo. E este vivo acaba podendo escolher o que ele quiser. Qualquer desejo dele será atendido. E no meio disso tudo, nós acompanhamos o nosso protagonista passando por todas as etapas da loucura que é passar por isso. Como isso entra na cabeça dele e como a gente meio que vive tudo isso dentro da cabeça dele. Toda a dor, o sofrimento, a exaustão, a parte em que ele entra praticamente no descolamento da realidade, ele consegue se ver de fora do corpo dele, ele transcende por causa da dor, esse tipo de coisa. Em certo momento você não sabe o que é real, o que não é real, o que está acontecendo na cabeça dele, o que realmente está acontecendo na frente dele, porque as coisas que começam a acontecer são tão loucas e perturbadoras que você se pergunta, isso está acontecendo dentro da cabeça dele ou é algo que realmente está acontecendo aqui nessa história? É muito bom. Algumas pessoas têm problemas com esse livro por causa do ritmo. Não aconteceu isso comigo. Não aconteceu isso comigo mesmo. Eu entendo que ele está andando do início ao fim, mas se você embala na loucura que o King propõe aqui, você tem uma baita de uma leitura. Mas, Shanahan, você não acha que isso talvez entrasse em uma outra categoria? Eu fiquei nessa dúvida, então eu fui atrás e estava lá como terror. Na descrição do livro, em inglês mesmo, estava como terror, então eu aproveitei essa brecha e coloquei ele aqui. Disso vamos para romance, em que temos outro velho conhecido aqui. Eu já li alguns romances bons, eu gostei de vários, eu pensei em alguns outros, mas eu acabei voltando para este. Eu sempre acabo voltando para este. Que é Vergonha, da Brittany C. Cherry. Sim, Vergonha ainda é um dos meus favoritos e romance ele ainda tá meio que sozinho. Em Vergonha nós temos aqui a filha do pastor da cidade se relacionando basicamente com aquele que é mal visto, o mau elemento, o encrenqueiro daquela pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Ambos são extremamente traumatizados, ambos têm um passado que definiu quem eles são hoje em dia. E ambos tentam destruir esse paradigma que foi estabelecido ao redor deles para viver a vida deles de forma plena, como eles realmente querem viver. Os traumas dos dois são extremamente compreensíveis, os traumas dos dois realmente influenciam em quem eles são e você consegue entender isso sem o livro ficar problemático, porque muito autor comete esse erro que é ele é traumatizado, então ele é ruim. Não acontece isso aqui. Eles têm uma camada externa para proteção, mas eles são muito mais do que aquilo e a gente vai descobrindo essas coisas com o passar do livro. Eu acho uma pena que a Record tenha trocado a capa de Vergonha porque, querendo ou não, por mais polêmica que fosse, a outra capa ela chamava muito mais atenção, ela atraía muito mais leitores para a história. E se você parar para prestar atenção hoje em dia, a gente não fala muito mais. Tudo bem que já passou um tempo, mas quantos novos leitores tivemos com Vergonha depois que eles trocaram a capa? É isso, sabe? Então eu acho que o apelo da capa anterior teve muita influência em várias pessoas pegarem para ler. Teve toda a graça que foi feita em cima na época e funcionou porque é um baita livro. Eu acabei amando e eu trouxe aqui para vocês.
Em ficção científica, eu não vou entrar muito nos poréns do livro, porque eu acabei de fazer um vídeo da minha lista de livros de ficção científica favoritos da vida. Então, eu convido vocês, quando este vídeo terminar, a irem lá assistir. Ele vai estar linkado aqui em cima. Eu acho que super vale a pena. Que é Duna, do Frank Herbert. Duna, por si só, é um livro que influenciou gerações e gerações de autores, de leitores, de roteiristas, de produtores de filmes, porque nós vimos muito do que acontece lá em muitas outras histórias. Não estamos falando aqui de pouca coisa, gente. Não estamos falando de pouca influência, não. É um dos grandes livros da ficção científica da história mundial. Isso é inegável. E ele merece todas essas palmas. Ele merece todo esse confete, todos esses panfletos que são jogados sobre ele por aí. Porque é um baita livro. Algumas pessoas consideram ele difícil. E eu entendo esse ponto de vista, porque ele traz muita informação nova, muitos termos, muitos costumes, muitos objetos. É um universo muito bem construído. E nisso acaba pesando no vocabulário. Mas se você só for com a história, tudo começa a fazer sentido, você vai assimilando tudo por osmose. Então, se você está com essa dificuldade para passar o início de Duna, eu recomendo você só ir lendo. Só vai lendo, que eu acho que no final das contas vai valer muito a pena e você no final vai entender. Olha, eu entendi tudo. Se você quiser mais detalhes, recomendo vocês irem lá no vídeo, tá bem legal, tá bem divertido, tá bem recente. Então dá um pulo lá que vocês vão entender melhor porque eu amo tanto essa obra-prima da ficção científica. Inclusive, não é à toa que ele sempre tá aqui, tá? Não é à toa mesmo. Agora vamos para drama. Essa foi muito difícil. Muito difícil. Porque eu tenho alguns dos picos da minha história de leitor em drama. Eu segui o que o Paulo fez de separar drama de romance romântico. Eu sei que os dois são romances, mas eu quis separar porque as propostas para o leitor muitas vezes são completamente diferentes. Em drama eu tinha 3 muito fortes e eu acabei escolhendo esse um assim, no detalhe, sabe? Numa vírgula. Eu tinha o Quarto de Giovanni, que o quanto eu martelei o Quarto de Giovanni aqui. O quanto eu falei desse livro. Eu tinha Hibisco Roxo, da Chimamanda, e eu acabei indo para A Vida pela Frente, do Romain Gary, que eu já falei muito e eu parei de falar. Em A Vida pela Frente temos Momo, ou Mohammed. Ele é uma criança, ele é filho de uma prostituta e ele vive com Madame Rosa. Madame Rosa, ela é uma judia que cuida de filhos de prostitutas através de uma taxa, de um valor ali, para que ela consiga manter a alimentação, a eletricidade, a própria vida dela, esse tipo de coisa. E aí nós temos Mohammed crescendo na sua visão super ingênua de mundo, super inocente de mundo, fazendo algumas coisas para sobreviver, para se provar. E o relacionamento dele com Madame Rosa. E como este relacionamento se desenvolve. E o final do livro, justamente por tudo que a gente acompanhou dos dois, da história desses dois juntos, é tão avassalador, é tão destruidor, é tão consumível do leitor, que não tem como você terminar esse livro sem ficar pensando nele depois. A Vida pela Frente é, sem sombra de dúvida, um dos marcos da minha vida como leitor. Eu li ele há muitos anos. Eu acho que tem uns 5 anos também, e ele ainda está muito presente na minha cabeça. Volta e meia eu me pego pensando em Mohammed, pensando em Madame Rosa, pensando na relação lindíssima e não simples entre os dois. Não é uma relação simples, mas é uma relação que carrega o livro do início ao fim e nos entrega uma das melhores obras literárias possíveis de serem lidas hoje em dia. Em quadrinhos, eu trouxe Maus, do Art Spiegelman. Quase que eu peguei Persepolis, mas eu sabia no final das contas que Maus conversava muito melhor comigo hoje em dia, tinha ficado muito mais próximo, muito mais grudado na minha cabeça, por isso que eu trouxe ele aqui. Maus é um quadrinho que conta a história dos pais do autor. Esses pais eram poloneses, eles eram judeus poloneses na Segunda Guerra Mundial que passaram por campos de concentração. Se eu não me engano, eles inclusive se conheceram em um campo de concentração.
Eles foram sobreviventes que deixaram a Europa, foram morar nos Estados Unidos, tiveram o autor, o Art Spiegelman, e ele resolveu contar a história dos pais pulando do passado pro presente, passado, presente, tentando fazer um paralelo como estava a vida dos pais, do pai, na verdade, nos dias de hoje, e como tudo tinha acontecido lá no passado. Ele é devastador, ele é pesado, tá? Ele é forte. Eu recomendo para quase todas as idades. Talvez crianças fiquem um pouco impactadas, mas eu acho que adolescentes deveriam ler, porque é uma forma muito fácil de entender como as coisas aconteceram, quão profundo foi esse acontecimento histórico no nosso planeta. Então, fora que o traço do Art Spiegelman é espetacular, então eu super recomendo. É sem sombra de dúvidas o meu quadrinho favorito. Só sobrou agora fantasia e ficção histórica, e eu acho que os dois são meio óbvios, porque eu sigo falando dos dois aqui eternamente. Vamos pra fantasia primeiro, porque fantasia... Não sei. É porque os dois são meio óbvios. Vamos pra fantasia primeiro. A fantasia, eu fiquei em uma grande dúvida entre a trilogia da Terra Partida, da N.K. Jemisin, ou os relatos da Guerra das Tempestades, do Brandon Sanderson. Eu acho que o nome em inglês tá assim, mas começa com o Caminho dos Reis, Palavras de Radiância, e agora tá pra sair a Sacramentadora. Sacramentadora, não é a Sacramentadora. Mas eu fiquei com Sanderson. Mas assim, gente, por isso aqui, tá? Por muito pouco. Em Os Relatos da Guerra das Tempestades, nós temos aqui, neste universo, um rei com vários pequenos principados, digamos assim, e este rei é assassinado, onde seres de uma outra raça estão ali para assinar um tratado de paz. O que eles não sabiam é que era tudo uma grande emboscada para assassinar este rei. O rei é morto e os líderes destes outros principados acabam se juntando para vingá-lo, mergulhando o reino em uma guerra que dura anos e não avança para lugar nenhum por questões políticas e pessoais, e não por causa necessariamente do poder de guerra deste reino. É uma das fantasias mais bem construídas, mais bem pensadas, mais ricas que você vai ter a oportunidade de ler. Não recomendo começar Sanderson por esta série, recomendo começar realmente por Mistborn ou Elantris, até por Coração de Aço, que já é outra pegada, mas não por justamente por essa complexidade. Os personagens são extremamente cativantes, os personagens eles te prendem do início ao fim, você torce por todo mundo, você gosta dos vilões, dos antagonistas, você gosta dos personagens secundários, dos alívios cômicos, eles te pegam. Você não necessariamente torce pelos antagonistas, mas você gosta da existência deles, porque eles agregam a história. Para quem gosta de sistemas mágicos e universos bem construídos em fantasia, eu acho que nada supera isso. Tá? Eu acho que nada supera isso. É muito bom. Os livros são gigantes, mas é muito bom. É fantástico, porque ele não é só guerra, não é só bate-estaca. Ele tem muita política acontecendo por trás e jogos políticos, sabe? Histórias de superação e personagens carismáticos carregando estes pilares que eu estou citando aqui para tornar essa história tão grandiosa, tão espetacular. Eu super recomendo, favorito de fantasia. Mas a trilogia da Terra Partida, que começa com a Quinta Estação, tá... Isso aqui, tá? Uma das coisas mais incríveis que eu já li na minha vida também. E para finalizar esse vídeo com ficção histórica, nós temos Pachinko, da Min Jin Lee. Herdeiras do Mar chegou a dar uma vozinha ali, mas Pachinko é Pachinko, gente. Eu acho que não é surpresa para ninguém que acompanha o canal há um tempo que Pachinko apareça por aqui. Em Pachinko, numa Coreia ocupada pelo Japão, no início dos anos 1900, nós temos uma família coreana e nós acompanhamos essa família saindo da Coreia, indo viver no Japão em quase 100 anos de história e 4 gerações dessa família se passando. Tudo isso em uma das escritas mais potentes e belas que você vai encontrar na sua vida. A firmeza ao expor situações complicadas, a delicadeza ao tratar a dor, esse tipo de coisa é muito difícil de encontrar, com um contexto histórico extremamente relevante e super bem tratado. E são 100 anos dessa família que estão se passando, né? E várias coisas vão acontecendo no mundo enquanto isso está acontecendo. E
nós temos pinceladas dessas coisas. Enquanto essa família vai vivendo, por exemplo, a fome que eles precisam passar durante a Segunda Guerra Mundial. Coisas que eles precisam fazer para sobreviver em tempos difíceis. Como tudo começa naquela casinha pequena na Coreia. E esse casal que é tão diferente e tão bonito na sua relação e como eles criam a filha dele, que é uma das personagens que eu mais tenho apego das que eu já li, sabe? Pachinko é muito bom. E a Mindy Lee mostra que, como para algumas pessoas e com seus preconceitos, não importa o que você construiu, o que você fez, quem você é, a sua fachada vai dizer quem você será pro resto da sua vida, sabe? É muito bom. É muito bom. É incrível acompanhar essa família. É incrível viver 100 anos com eles. É espetacular. E eu sempre que posso estou indicando Pachinko aqui porque merece muito a leitura. Vocês não leram? Leiam Pachinko. Foi publicado pela Intrínseca, já tem bastante tempo. Deve estar com promoção sempre. Aqui e acolá porque já não é um livro tão recente assim. Mas leiam Pachinko. É muito, muito bom. Então é isso, pessoal, por hoje é só, estou felicíssimo em trazer esse vídeo aqui. Paulo, muito obrigado por criá-lo, um beijo grande, até a próxima. Deixa aí nos comentários os seus preferidos de cada gênero e quem sabe eu vou pegando pra ler. Tchau, tchau.